as etapas na sua preparação para o Enem, a realização de simulados é, se não a mais importante, uma das mais importantes. E hoje eu vou te mostrar por quê, te mostrar como resolver simulados e usar as provas antigas a seu favor na sua preparação para o Enem. Quanto mais provas antigas você faz, mais intimidade você desenvolve com a prova do Enem, identificando os modelos de questão, quais questões você consegue resolver mais rápido, quais você demora mais, quais são mais fáceis, quais questões te cansam menos e às vezes até te divertem um pouco. Além disso, realizar provas antigas em formato de simulado vai funcionar como uma revisão e você ainda, de quebra, vai conseguir identificar quais assuntos caem mais, quais assuntos caem menos, quais assuntos quase nunca caem, né, na prova do Enem, o que vai melhorar em muito o seu rendimento nos estudos, porque na hora que você chegar na prova do Enem, você já vai estar craque no que o Enem mais cobra e no formato que ele cobra. Logo, quanto mais provas antigas você faz, melhor você conhece a estrutura da prova, a estrutura das questões que caem no Enem e as pegadinhas que você vai cair várias e várias vezes ao longo dos simulados, mas lá no dia oficial, se você tivesse preparado bem e usado as provas antigas a seu favor, você não vai cair e vai ter um notão que vai passar lá no SISU, na Universidade Federal, para o curso que você tanto almeja. O estudo por provas antigas tem alguns requisitos. Não dá para você sair fazendo um simulado, uma prova antiga do Enem, sem você ter visto conteúdo o suficiente. O que não significa que você precisa estudar todos os conteúdos antes de começar a fazer suas provas antigas. Não é isso. Mas você precisa ter alguma base para conseguir realizar o simulado dentro do tempo estipulado e conseguir usar ele para evoluir não só o seu conteúdo, mas a sua gestão de tempo e estratégia de prova. Uma alternativa possível para estudar por meio de provas antigas, aproveitando a maioria das vantagens do estudo por provas antigas, é pegar uma prova antiga e ir resolvendo questão por questão as que você não sabe, estudar o conteúdo e até você conseguir resolver ali aquela questão e passando para frente. Então, em um dia você pode fazer linguagens e humanas, outro você pode fazer natureza ou matemática juntos, se você conseguir. O ideal é usar a prova antiga como simulado, que é o que realmente vai trazer muito impacto na sua nota e jogar ela lá para cima. Uma observação importante aqui é que se você usar esse método alternativo de estudo para o Enem, você, nas questões de humanas que você errar, por exemplo, você vai ter que extrapolar um pouco o conteúdo. Então, um exemplo, vamos supor que caiu uma questão a respeito do papel da mulher na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Se você errou, na hora que você for estudar esse conteúdo, é importante que você não estude só o papel da mulher em Atenas, na Grécia Antiga, mas estude talvez Atenas inteira, o panorama histórico geral de Atenas ao longo ali dos anos, que é um conteúdo que você consegue cobrir em uma hora e meia, porque dificilmente vai cair uma questão igual. E como humanas é muito amplo, dificilmente estudando especificamente como resolver uma questão, você vai conseguir usar isso a seu favor para resolver outras em outros simulados. Então é importante dar uma extrapolada no conteúdo. Como efetivamente estudar usando provas antigas como simulado? Para isso, primeiro você precisa simular as condições de prova ao máximo, ou seja, cronometrar o tempo, fazer a prova de linguagens humanas e uma redação em um dia durante 5 horas, não 5 horas e meia, né? Porque lá no dia oficial da prova você vai precisar ter ali uns 30, às vezes 45 minutos para revisar algumas questões e passar limpo no gabarito. Então cronometre, use máscara, porque esse ano de 2021 a gente vai ter que usar máscara, separe o seu lanche, separe sua água, evite fazer muitas pausas para usar o banheiro, tente simular ao máximo a sua condição lá na hora da prova. Então tranca o quarto, avisa a sua família que você vai estudar, que você não vai estar disponível pelas próximas 5 horas ou 4 horas e meia se você estiver simulando o segundo dia. A dica também é imprimir a prova. Não precisam ser todas as provas antigas, existem 26, contando a primeira aplicação, o Enem PPL, que é a segunda aplicação, e a terceira aplicação, que teve nos anos de 2016 e 2020 sendo o Enem digital. Mas imprima o máximo que você puder, se você for fazer o Enem impresso, claro. E de longe, a parte mais importante de estudar por provas antigas é aprender com seus erros. Então, se você usou 2 dias na semana, sábado e domingo, por exemplo, para fazer um simulado, use os outros dias da semana para destrinchar a prova. Vai olhando questão por questão. Por que você errou cada uma? Foi falta de conteúdo? Então, você precisa ou dar uma revisada ou dar uma aprofundada nesse conteúdo. Foi falta de atenção? Se foi por falta de atenção que você errou a questão, algo na questão te distraiu? Você estava cansado? O texto era muito longo? Você se perdeu? Você esqueceu algum termo ali no meio, alguma pegadinha? Vai anotando isso do lado de cada questão ou num papel separado para você conseguir desenvolver, por exemplo, uma notação para você usar enquanto você estiver resolvendo a prova. Sobre a redação. Procure fazer um tema de redação inédito e não um tema de redação que caiu naquele ano no Enem, da prova antiga que você está fazendo. Por quê? Dificilmente o Enem vai repetir um tema de redação. Pode acontecer do tema ser um pouco similar a algum que já passou antes, mas dificilmente o Enem vai repetir algum tema ou vai ser muito parecido. Então vale muito mais a pena
você procurar escrever uma redação de um tema novo, relevante, que tenha acontecido algo importante sobre isso, relacionado a isso durante o ano, porque assim você vai estar escrevendo redações a respeito de temas que de fato podem cair na hora da prova, o que pode te trazer mais uma vantagem. E a última dica do estudo por provas antigas é: repense sua estratégia de prova e sua gestão de tempo de uma semana para outra. Se você não conseguiu resolver o caderno inteiro em um dos 2 dias, o que mais te fez perder tempo ali? Foram questões com enunciado muito longo? Você teve dificuldades na gestão do tempo? Você demorou muito para fazer a redação? Você demorou muito em alguma prova, mais do que outra? Identifique, por exemplo, quais questões você achou mais fácil, quais questões você resolveu mais rápido e quais você demorou mais para resolver, quais te tomaram mais tempo. Escreve lá um F de fácil, um R de rápido, e aí você vai procurar, dentre as questões fáceis, por exemplo, quais elementos elas têm em comum. Elas têm um enunciado pequeno, elas têm um comando mais direto, ou às vezes é o mesmo texto para resolver várias questões, ou é uma imagem, por exemplo, uma imagem e um texto. Procura desenvolver uma notação para identificar quais questões você acha mais fácil e mais rápido de resolver e mais demoradas e mais difíceis de resolver. Então, por exemplo, se você lê o enunciado da questão, só o comando primeiro e as alternativas, e você já viu que é, por exemplo, de análise combinatória, que você normalmente costuma demorar mais, você pode fazer um quadrado ali no número da questão e pular para a próxima logo direto. E aí, de repente, você já consegue resolver um pouco mais rápido, mas você ficou com alguma dúvida nela, ou você quer voltar porque acha que tem uma pegadinha nela, então coloca um ponto de interrogação, por exemplo. Se a questão é difícil e você demora muito para resolver, você pode fazer um quadrado ao redor do número da questão, por exemplo. Se a questão é mais fácil, mas você quer voltar para ver se tem pegadinha ou não, você pode pôr um triângulo ao redor do número da questão. E se você só quiser voltar realmente para conferir se der tempo, você pode fazer um círculo ao redor ali do número da questão. O importante é você exercitar, identificar as questões fáceis e que você faz mais rápido e as difíceis e que você demora mais para fazer, para conseguir otimizar a sua estratégia de prova ao longo das semanas. O que não deu certo numa semana, você troca e testa algo diferente na semana que vem. Consequentemente, quanto mais provas antigas você fizer, uma por semana ou 2 por semana, mais oportunidades você vai ter para conseguir adaptar a sua estratégia de prova e descobrir o que funciona para você. Com certeza, se você utilizar esse método de estudo usando as provas antigas a seu favor e conseguir treinar bastante em simulados durante o ano, você vai conseguir melhorar em muito sua estratégia de prova, sua gestão de tempo, vai conseguir não só aumentar seu número de acertos lá no Enem, mas também garantir que você está acertando as questões fáceis e ainda acertando algumas das difíceis também, quem sabe até todas. Eu vou deixar aqui embaixo o meu cronograma de provas antigas para o Enem desse ano, para você tomar como base para usar, e também vou deixar um link para um drive contendo todas as provas antigas dos anos anteriores. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das próximas dicas que vem pela frente e bora passar nessa federal.